Você aí quer se tornar um QA diferenciado em 2024? Então, fica nesse vídeo que eu vou ensinar para você o que você precisa saber além para você se tornar mais que um QA Engineer Júnior, para você ser mais que um QA Engineer pleno. O que você tem que aprender, o que você tem que evoluir, quais são as ferramentas que você pode estudar para se tornar um QA Engineer considerado até mesmo Sênior, que tem capacidades além da de um QA Engineer que está começando, ou capacidades além da média, tá certo? Galera, aqui eu vou focar mais em tecnologias, o que é muito legal, porque vocês conseguem ir estudar essas tecnologias de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que essas tecnologias são super importantes para se você quiser chegar no próximo nível, tá certo? Então, time, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há mais de 8 anos, eu moro e trabalho aqui no Canadá, e bora pro vídeo. Então, time, eu quero que vocês entendam que aqui eu vou falar ferramentas um pouco mais avançadas, tá? Se você quiser se tornar um QA Engineer Júnior, né, ainda tá nessa fase, ainda não sabe o que é uma automação web, ainda não sabe o que é software test, não entende de API, essas coisas, pode ver meu outro vídeo que eu falo, inclusive, sobre o Roadmap 2024, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu quero trazer um pouquinho além, exatamente. Eu quero falar aqui sobre ferramentas que você aí, como que depois de ter aprendido automação, testes de API, automação de API, software testing no geral, onde você tem que olhar para se tornar um QA ainda mais cobiçado pelas empresas, tá certo? Então vamos começar aqui, galera. Então, time, primeira coisa aí que eu acho que é muito interessante vocês estudarem, aprender um pouquinho de CI. Galera, o que significa CI? CI, inclusive, ele vem aí de uma tag que é muito conhecida chamada CI/CD, que é Continuous Integration e Continuous Deployment, ok? Então, entenda que eu vou falar só de CI, tá bom? Então esse é o próximo passo que você faria caso você está trabalhando aí com automação. E para que serve CI? A gente vai falar agora sobre Git, tá bom? A gente vai falar sobre GitHub. Você está lá no seu repositório e você tem que subir o seu projeto para o repositório, certo? Então tá todo mundo da empresa trabalhando naquele repositório, você vai subir ali, sei lá, a sua automação, ou um desenvolvedor vai subir a feature que ele está desenvolvendo para o repositório. Para que o desenvolvedor ou você possa mergear o seu projeto ali para a branch principal ali do repositório, normalmente, né, e se você está trabalhando em empresa grande, provavelmente você tem aí vários steps de teste que tem que passar. Tá certo? Então, por exemplo, para que você possa fazer esse merge, você precisa do aceite de 2 pessoas, por exemplo, 2 desenvolvedores ou de outro desenvolvedor, e ainda por cima tem que passar pelos testes automatizados que estão lá no GitHub. Então, nesse momento, rodam-se os testes. É exatamente isso que é a parte da CI. A gente ali está fazendo o teste integrado, né? A gente está fazendo todos os testes que tem para ser rodados naquele momento, sem necessariamente precisar ser rodado manualmente, tá? E você, como que aprender como gerenciar isso, né? Utilizando, por exemplo, GitHub Actions, que é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, super fácil de aprender, você vai conseguir incluir sua automação web, por exemplo, sua automação de API, na pipeline de testes, e é claro, você ainda vai poder gerenciar as outras, né, caso esteja acontecendo algum teste unitário, e você pode fazer isso sozinho, sendo um QA. E principalmente, se não houver isso na empresa de você, entenda que isso é um grande step para frente, tá bom? Galera, aprender GitHub Actions, entender como funciona uma pipeline de teste, entender como funciona o CI, né, Continuous Integration, é de extrema importância para você como QA. E se você faz isso na sua empresa, eu tenho certeza que você como QA vai chamar bastante atenção, porque o pessoal vai falar, caramba, não é normal o QA fazer isso. E é justamente por isso que eu considero o primeiro step para você se tornar um QA de outro nível, né, um QA sênior, e que consegue trabalhar em times aí em qualquer lugar do mundo, tá? Obviamente, GitHub Actions não está sendo utilizado em todo lugar. Pode ser que eles estejam utilizando outras ferramentas, como CircleCI, Drone.io, GitLab, Bitbucket, todos eles têm a sua própria solução, mas o GitHub Actions ele já é muito bom e é muito fácil de implementar, o que ajuda muito, tá? Além disso, eu tenho um vídeo ensinando como você adiciona a sua automação de testes numa pipeline de testes com o GitHub Actions, tá certo? É bem legal, é bem facinho, eu acho que o vídeo tem menos de 30 minutos, então vai lá conferir. Isso com certeza vai te ajudar e vai levar você para o próximo nível. Além disso, a gente vai falar aqui sobre ferramentas de monitoramento de qualidade. Exatamente. Essas ferramentas de monitoramento de qualidade, ou você pode chamá-la só de ferramenta de monitoramento, é uma ferramenta aí que te ajuda a entender qual é o nível de qualidade do código que você está trabalhando. Isso é muito legal e não é toda empresa que tem não, viu? Deveria ter, porém nem toda. E aí você me pergunta, tá, Manny, mas o que essa ferramenta de monitoramento faz, né? Essa ferramenta de monitoramento, ela nada mais faz do que pegar e ler os reportes que são gerados pelo sistema, pelo projeto. Então, por exemplo,
Você, normalmente, está trabalhando num projeto profissional, significa que vão ter testes unitários. E testes unitários aí, né, que os desenvolvedores que são responsáveis em fazer, tá bom? Pode até ser que você conheça um QA que tenha feito, mas os responsáveis a fazer são os desenvolvedores dos testes unitários. E você precisa saber qual é a cobertura atual dos testes unitários do seu sistema, certo? E óbvio, provavelmente os desenvolvedores vão conseguir aí fazer os testes unitários e mostrar essa cobertura, que vai ser feita aí por algum report, seja JUnit, seja um report em HTML, um report em spec, tanto faz. Tem várias formas de se dar esse report. Porém, a graça do monitoramento é, você vai conseguir controlar qual é a cobertura de testes unitários do seu projeto, vai conseguir controlar se existe algum code smell, ou seja, algum problema de código, algum código que esteja ali mal feito, ou que seja, por exemplo, tem algum problema aí de performance. Além disso, vão ter também vulnerabilidades, ou seja, algumas linhas de códigos que podem trazer vulnerabilidade para o seu sistema. Além disso, você vai ter duplicados, então ele vai mostrar quais códigos ali no seu projeto estão duplicados, o que é um problema, né? Código duplicado não faz sentido, porque você tem dois ali, por exemplo, dois métodos que fazem a mesma coisa, a gente não precisa disso. O sistema de monitoramento ajuda justamente para isso. E galera, o nome da ferramenta de monitoramento que eu acho mais fácil de você achar coisas para você poder estudar, e que inclusive são muito utilizados aí pelas empresas, é, por exemplo, SonarQube, tá bom? SonarQube é uma ferramenta incrível. E Sonar Cloud, é da mesma empresa. Os dois são basicamente a mesma coisa, só que eles fazem brand de dois nomes. Se você quiser aprender, tá? Essas ferramentas elas são gratuitas. Mas caso você não queira aprender nenhuma delas, a gente tem também aí, por exemplo, o Code Climate, que inclusive é a ferramenta que a gente utiliza na empresa que eu trabalho, tá certo? Code Climate, eu sinceramente não gosto muito. Os reportes deles são legais, mas para instalar ele no projeto, né, de sistema, eu acho que é um pé no saco e eu realmente prefiro muito mais SonarQube ou Sonar Cloud, tanto faz. Ah, e o Code Climate, se eu não me engano, ele é quase 100% gratuito, tá? Ele não é 100% gratuito, mas ele é freemium, né? Mesma coisa por Sonar Cloud e SonarQube. Beleza, Manny, agora eu tô estudando sobre monitoramento, eu já estudei sobre GitHub Actions. O que mais agora? Beleza, cara. Agora você quer ir mais fundo? O que eu falaria para você aprender seria desenvolvimento. Exatamente, galera. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tá bom? Que um QA ele tem que estudar para desenvolver como um QA e não como um desenvolvedor, com certeza. Porém, até o momento no qual você quer se tornar um QA além, né? Você quer ser um QA sênior, você quer aí trabalhar em empresas e poder fazer grande diferença, ser um especialista, talvez mesmo até um lead. Tudo isso é muito importante para você. E caso você queira isso, um caminho que eu acho que te ajuda muito, e não somente porque você vai aprender a desenvolver melhor, mas também porque você vai conseguir ter o respeito muito mais fácil dos seus colegas de trabalho, principalmente os desenvolvedores. Então, galera, se você aí está querendo estudar alguma coisa, aprenda a desenvolver uma API. Eu sei, às vezes você já sabe como uma API funciona, você já sabe testar ela de cabo a rabo, você entende tudo. Mas não tem problema, galera. Quando você aprende a desenvolver uma API, você aprende o quão simples é montar uma API. E, gente, de verdade, é muito, muito fácil. Montar uma API é muito fácil e você aí, às vezes, né, que é QA e tem um pouquinho de medo de código, porque eu sei que tem muito QA que tem um pouco de medo de código, você vai ver o quão fácil é e o porquê que você estava aterrorizado por nada. De verdade, galera. Inclusive, sinceramente, para mim, quando eu aprendi a desenvolver a API, um servidor do zero, eu aprendi muito. E foi um momento que explodiu a minha cabeça e mudou tudo. Eu, sinceramente, me tornei um QA muito melhor naquela época, simplesmente porque eu resolvi desenvolver uma API. E, galera, tem um monte de lugar para que você aprender e tem várias ferramentas, né? Eu vou indicar para você a ferramenta que eu mais indico, tá? Que inclusive foi a ferramenta que eu comecei a aprender a trabalhar, considerando o JavaScript, tá bom? Então, ó, se você já sabe JavaScript, já entende JavaScript, procure para desenvolver uma API utilizando o JavaScript Express, tá bom? Express é uma biblioteca bem levinha e ela é ótima, tá certo? Ela é muito boa e para você aprender, justamente porque você vai aprender como funciona todas as rotas, como funciona cada verbo, como que utiliza e, obviamente, aí até mesmo entender um pouquinho da arquitetura de uma API, tá? Isso é muito bom. Eu te garanto que isso vai mudar a sua carreira como QA e, na minha opinião, foi o que mudou a minha. Então, sinceramente, aprenda a desenvolver. Caso você aí fale assim, ah, não, eu quero com Python. Python pode usar Flask ou Django, tá? Os dois funcionam. Eu não sei qual que é mais fácil, eu nunca desenvolvi em Python, porém eu sei quais são as ferramentas que utiliza. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com Ruby, desenvolver em Ruby, você pode utilizar Ruby on Rails, tá?
que é a biblioteca, né? É quase a mesma biblioteca ali que o Express, vamos dizer assim. Se você trabalha com Java, você pode utilizar Spring, tá bom? Então, aprenda a desenvolver uma API. Não importa qual, não importa o que você vai fazer, nem que seja só para você ver como que é. Aprenda a fazer isso, sobe lá no seu GitHub, deixa lá no seu repositório, porque isso vai mudar muita coisa, eu te garanto, tá bom? Além disso, não dá para ficar só na API. Se você quer evoluir mais ainda, aprenda a desenvolver um front-end. Exatamente. Aprenda front-end, aprenda como o front-end funciona, aprenda como o DOM funciona, tá certo? Isso é muito importante, justamente porque você trabalha fazendo testes de automação web. E por que é tão legal aprender o front-end? Sinceramente, tá? O front-end, para mim, ele não me ajudou tanto assim a entender como funcionava algumas coisas. Eu acho que a API ela ajuda mais, porém o front-end me ensinou como as ferramentas, por exemplo, React funcionam, tá bom? Então, ó, só para te falar o que eu acho que você tem que estudar. Primeiro, entenda como HTML, CSS e JavaScript se comportam e funcionam. Tenta fazer alguns projetos iniciais utilizando os três e eu te garanto que isso vai te ajudar muito a entender como que funciona ali toda a parte do HTML, estrutura, CSS, da parte de estilização, JavaScript, como que o JavaScript interage com o HTML e com o CSS. Além disso, a gente tem até vídeos ensinando o básico disso, tá? Não é nada muito profundo, mas tem aqui na Lumstack um vídeo mostrando como que você faz aí o JavaScript, como que você utiliza ele com HTML e CSS, é bem simples. Depois, escolha uma ferramenta, framework de front-end para você aprender, tá? Se você quiser uma dica, eu indico 3. Você pode aprender React, que é o mais utilizado do mercado de longe para desenvolver front-end, Angular e Vue.js. Esses 3 são os mais utilizados atualmente, tá? Você pode aprender qualquer um deles. Eu já aprendi Vue.js e React. Entenda uma coisa, eu aprendi só coisa básica. Literalmente isso, galera. Aprenda coisa básica, aprenda como ele funciona pelo menos no início ali. Crie um projeto, siga um projeto de React. Tudo isso faz a diferença, tá bom? Tudo isso faz a diferença. E por que que faz tanta diferença? Justamente porque você vai aprender como que o React funciona. Por exemplo, o que que são componentes, como que esses componentes funcionam, como que eles trabalham ali dentro. Até porque, por exemplo, você como QA, principalmente mais sênior, é possível que você precise entrar no HTML ali para colocar, por exemplo, atributos para automação. Eu já fiz isso, eu tenho colegas que já fizeram isso, às vezes a gente precisa trabalhar dessa forma. E quando você pegar aí um projeto em React, mesmo que você entenda HTML e CSS, se você não souber como que o React funciona, ou como o Vue funciona, ou como o Angular funciona, você vai gelar um pouquinho a espinha, tá bom? Então, é bom que você aprenda como ele funciona, justamente para quando você precisar atacar isso, né, por exemplo, em alguma outra empresa que você trabalhar, ou até mesmo na empresa que você estiver trabalhando, você já vai saber como funciona e você vai se sentir muito mais confortável. Eu tenho certeza que os desenvolvedores vão ficar de boca aberta, ok? Além disso, eu tenho mais uma coisinha para você aprender, que seria Docker. Docker é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, tá bom? Ela é realmente muito utilizada, principalmente para o pessoal de DevOps, que cria parte de servidor, né, que cuida ali da infraestrutura do sistema. O Docker, tá, galera, ele funciona para todo mundo, não só para eles. E o que ele faz? Ele basicamente ele cria um container e ele meio que cria como se fosse uma máquina. E você consegue criar uma máquina do zero pelo Docker, de uma forma virtual, né, que a gente chama de containers, e esses containers você pode literalmente rodar aí sua aplicação. Pode ser macOS, pode ser uma máquina Windows, pode ser uma máquina Linux. É muito fácil de fazer o setup. Você literalmente só precisa aprender a escrever no YML como que funciona o Docker ali, tá bom? O Docker, inclusive, tem vários vídeos ensinando a como utilizar o Docker do zero, e é uma hiper ferramenta que, inclusive, você pode utilizar ali na sua CI, né, para você poder criar já uma máquina pronta. E caso alguém, inclusive, queira testar, utilizar a sua automação, você pode até criar um Docker só para sua automação, que rode só a sua automação ali, tá certo? Docker é uma ferramenta incrível e ela é indispensável caso você queira ir para o próximo nível. Inclusive, sinceramente, Docker deveria já começar a ser uma coisa normal até mesmo para os júniores entenderem o que é, tá certo? Então, time, era basicamente isso. Essa daqui, na minha opinião, são as ferramentas para você conseguir ir para o próximo level. Na minha opinião, ainda tem muita coisa para aprender, tá? Eu ainda tenho mais coisas que eu já fiz, que me ajudou, inclusive. Porém, eu vou deixar para outro vídeo. Esse daqui, né, eu acho que já é bastante coisa. Aprender API, aprender React, aprender monitoramento, aprender a utilizar, por exemplo, a parte de CI ou GitHub Actions. É bastante coisa. E eu acho que você não precisa aprender tudo de uma vez, tá? Na minha opinião, se você quiser uma dica, eu começaria aprendendo a fazer uma API, para poder abrir a sua cabeça e ver como que as coisas realmente funcionam e você perder esse medo aí de desenvolvimento. Então, time, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o like. Além disso,
Não se esqueça de se inscrever que a gente traz vídeos todos os dias aqui no canal da Lumistech. Galera, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para dar, deixe nos comentários que eu sempre respondo suas perguntas e mensagens, tá certo? Então, time, espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo 2024 e tchau, tchau!